Uma boa tarde a todas as pessoas que acompanham essa audiência pública de forma presencial ou pela internet e que ocorre nessa tarde do dia 27 de maio de 2025 na Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados e Deputadas. Eu sou Arlene, coordenadora da FENAJUF e diretora do Sintrajuf, entidade representativa dos trabalhadores e trabalhadoras do Judiciário Federal, que engloba os ramos da Justiça Federal, Trabalho, Eleitoral, Militar e do MPU. Eu sou uma mulher branca, 60 a mais, de cabelos grisalhos curtos, crespos na altura dos ombros, uso óculos e estou usando uma blusa e um casaco cinzas e um colar prateado. E eu estou aqui na sede do Sintrajuf, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu gostaria muito de agradecer o convite dessa comissão, em especial ao deputado Raymond, autor do requerimento para a realização dessa audiência pública. Cumprimento os demais representantes que integram a mesa e aos trabalhadores e trabalhadoras dessa casa. Tratar dos impactos da retirada da integralidade e da paridade na aposentadoria dos servidores públicos, bem como a cobrança da contribuição previdenciária em aposentadorias e pensões e seus efeitos na segurança jurídica e dignidade dos beneficiários, é um tema muito caro para nós, servidores e servidoras. Nós estamos desde os anos 91 com investidas sobre os direitos duramente conquistados e sucessivas reformas da Previdência avançaram sobre esses direitos. Nada se compara ao que aconteceu em 2019 com a reforma da Previdência, a emenda 103, que além de elevar a idade e o tempo de contribuição, avançou sobre os salários e proventos com aumento de alíquotas previdenciárias, criação de novas modalidades de contribuição ordinária e extraordinária e retirou a isenção da contribuição de colegas aposentados portadores de doença grave, o chamado duplo teto, e procedeu a duras alterações no cálculo da pensão. Eu divido a minha fala aqui em alguns momentos, o fim da paridade, a emenda 113, o julgamento das ADIs no STF, e a PEC 6 e o apensamento na PEC 55, como foi referido já pelo deputado no início da sua fala. Bom, em 2003, os servidores e servidoras que ingressaram a partir de 2024 passaram a não ter mais direito à integralidade, que é o valor correspondente à última remuneração, e à paridade, reajustes iguais aos dos servidores da ativa. O direito à aposentadoria passa a ser calculado pela média das contribuições, depois a aposentadoria passa a ser calculada pelo teto, com a previdência complementar, depois algumas janelas de migração. Passam a existir, então, novos regimes contributivos de previdência e com modalidades diferentes de aposentadoria, o que modifica a arrecadação, porque a matriz contributiva já não é mais sobre toda a remuneração recebida, mas com outros parâmetros. Nessa época, ainda em 2003, foi estabelecida, e aqui eu quero destacar, a contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria e pensão nos valores que excedem ao teto do regime geral. Então, por exemplo, recebe R$ 10.000, paga a diferença entre os 8.000 em torno do salário mínimo aos 10.000. Algo que, então, era impensável, uma vez que esses trabalhadores e trabalhadoras ingressaram no serviço público e contribuíam sobre o valor total da sua remuneração, exatamente como garantia de integralidade no momento da aposentadoria. O argumento, à época, é de que muitos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público não haviam contribuído 30 ou 35 anos sobre a totalidade para fazer jus a esse direito. Pois bem, já são 22 anos de contribuição sobre proventos de aposentadoria e pensão, que excede o teto do regime geral. Então, aquelas contribuições que, porventura, não tinham sido feitas lá atrás, já foram realizadas. Por sua vez, a emenda 103 foi com mais voracidade ainda sobre os proventos de aposentadoria e pensão, porque houve a majoração das alíquotas e agora a progressividade nos mesmos modos do imposto de renda, de 7,5 a 22, e aqui também por servidores da ativa. A criação de uma alíquota para valores de proventos acima de um salário mínimo, sendo que aqui diversos municípios e estados, como o Rio Grande do Sul e São Paulo, já realizam essa cobrança de aposentados e pensionistas acima de um salário mínimo. E a possibilidade da instituição de uma contribuição extraordinária no caso de déficit atuarial. Mas a pior de todas vem a ser o cálculo da pensão por morte. E aqui eu vou trazer um exemplo, tentando ser o mais objetiva possível, porque há tantas nuances que pode parecer que a pensão hoje é de 50% do que recebe o servidor na ativa, ou aposentado, mas não é. Então, o mesmo servidor com paridade e integralidade que venha a falecer na ativa,
o que é perfeitamente possível de acontecer, já que houve esse aumento da idade, somado a outras regras, e que para muitos de nós vai significar trabalhar até morrer. Pois bem, esse servidor ou servidora falece, o cálculo da pensão é realizado numa operação matemática complexa. Esse servidor é considerado como, na data do óbito, como aposentado por invalidez. Calcula-se a média das maiores contribuições e sobre essa média se incide 60%. Desse resultado é que vai incidir os 50% da pensão. Além disso, a situação da dependente é que eu vou considerar como se fosse a viúva. Se ela tiver rendimentos, por exemplo, como uma professora aposentada, nova redução será feita, mas por outra regra, novos cálculos serão realizados e ela poderá fazer a opção por uma situação mais vantajosa. Mas mesmo assim, a pensão não será integral. E há aqui um fator que muitos desconhecem, e até pergunto a quem nos assiste e a quem está aí se saberia me dizer se existe ainda pensão vitalícia. Há casos que a vitaliciedade não existe mais. Por exemplo, se a viúva contar com 43 anos de idade na data do óbito do servidor, ela só terá direito a receber a pensão até os 63 anos. Na época da vida que ela mais precisa, ela vai perder esse sustento da pensão. E esse caso, eu cito para vocês, é um caso real de uma pensionista aqui do Rio Grande do Sul que nós entrevistamos e fizemos uma matéria publicada na página do Sintrajuf. Ou seja, não há mais pensão integral e, em alguns casos, nem vitaliciedade. De outra parte, nós temos o julgamento das ADIs no Supremo Tribunal Federal contra as regras da reforma. E os votos apresentados, que podem ser modificados até o dia do julgamento, foi formada maioria para a inconstitucionalidade daquela contribuição ordinária que falei antes, acima de um salário mínimo em aposentadorias e pensões, e da contribuição extraordinária. Há outros itens aqui, mas eu vou me fixar nesses aqui. E também na progressividade das alíquotas, que está com o voto, que houve empate, e aí houve o encaminhamento para o ministro Gilmar Mendes, que pediu vista. Bom, outros temas também estão em discussão. Aqui, deputado e quem mais nos assiste, há uma grande expectativa por parte dos servidores das três esferas, municipal, estadual e federal, em especial esses colegas aposentados de estados e municípios que já descontam acima de um salário mínimo. Se mantidos os votos pelos ministros, declarada inconstitucionalidade, dentre eles os que eu acabei de mencionar, justiça em parte vai ser feita, mas a contribuição acima do teto do regime geral continua. Porque isso, à época da emenda Pedir para a senhora ir de concluindo, por 2003, favor. foi concluindo? Sim, fazendo favor. Ai, obrigada, é que eu já estou aqui, já estou no finalzinho, tá? Então, assim, essa, essa, ahn, agora me perdi aqui na minha, do dispositivo e tal. Então, esse aspecto é extremamente importante porque é aguardado por muitas pessoas. Bom, por outro caminho, nós temos no Legislativo, então, a PEC 6 para o pensamento na 555, tá? Na forma original, como certamente os demais vão reportar. E aqui eu finalizo dizendo o seguinte: as justificativas que havia lá atrás para desconto de previdência em proventos de aposentadoria e pensão estão superadas, porque a cobrança já ocorreu, não há mais pensão integral, as cotas não são reversíveis, porque se o filho atinge maioridade, não reverte para os demais, e há casos de não existir mais a vitaliciedade. Ainda que a nossa luta, e aqui eu encaminho para o final, seja a ação total da reforma da Previdência, o julgamento das ADIs pelo STF, mantendo a inconstitucionalidade desses dispositivos, e o andamento da PEC 6 com o fim da contribuição previdenciária, ainda que de forma gradual, são os instrumentos que nós temos para que os proventos de aposentadoria e pensão voltem a corresponder minimamente ao que faz jus o aposentado, aposentada e a pensionista, e exatamente, deputado, no momento da sua vida que são necessários os recursos para um envelhecimento digno. Sendo que ainda precisamos avançar na discussão do cálculo da pensão, porque não é admissível que a família do servidor ou da servidora fique, em muitos casos, em total desamparo em razão das regras draconianas estabelecidas na emenda 103. Muito obrigada pelo espaço e seguirei aqui acompanhando atentamente os demais painelistas.